Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vamos fazer uma questão sobre fermentação, sobre coagulação, sobre desnaturação de proteínas e tem muitos processos envolvidos aqui. Então a gente poderia pensar de um jeito bem simples, tá? Quando a gente está lendo essa questão aqui, a gente está vendo que tem a fermentação, que é uma das produções do iogurte, né? A principal parte, digamos assim. E está esquematizado na figura, onde tem a mudança da consistência característica do leite de líquido para gel. E ele quer saber onde ocorre essa mudança, né, de consistência. Quando está falando em mudança de consistência de líquido para gel, a gente poderia pensar muito simples, tá? Eu acho que nem tem muito que ficar analisando o esquema, porque eu não sei se tu já foi para a cozinha alguma vez na vida, cara, tu deve ter uma noção que coalhar o leite a gente precisa de alguma coisa ácida, por exemplo, vinagre, limão. E aí sim a gente consegue fazer a coalhada, né? Ou também a ambrosia, que é um doce muito característico da região sul. Então a gente precisa coalhar o leite. Como é que eu faço isso? Com diminuição de pH. Então, claro que se a gente não tiver o vinagre ou limão, né? Poderia, por exemplo, ser com o próprio ácido lático da fermentação bacteriana, né? Será o causador da mudança dessa consistência. Tu poderia pensar quando o leite azeda também, né? Quando o leite azeda, esse gosto azedo, ele tem a ver com o ácido lático, né, do leite, e esse ácido lático faz com que o leite mude a sua consistência. Então, você poderia relacionar desse jeito, né? Então, obrigatoriamente aqui, você já ficaria com a fermentação, né, causada pelo ácido lático, que vai originar o ácido lático, vai fazer a coagulação das proteínas, né? Mas tu podia pensar também em termos de produção de iogurte caseiro, né? Que tu precisa de dois ingredientes, que é leite e iogurte. Então, você coloca iogurte dentro do leite, que tu vai gerar mais iogurte, né? Porque no iogurte tem essas bactérias que fazem a fermentação do leite. Não precisa deixar o leite estragar, né? Para fazer a fermentação. Então, isso aqui, consequentemente, daria a letra C. Porém, a gente pode melhorar um pouco, né, a nossa resposta. Então, esse seria o nível que envolve o seu cotidiano, né, muito fácil de fazer. Agora, vamos trabalhar um pouquinho essas palavrinhas que surgiram aqui com novas, né, por exemplo, gel. O que ele está falando de consistência? Olha só, quando eu falo em misturas, existe um sinônimo chamado dispersão. E a dispersão ela pode ser solução coloide ou suspensão. E aí a separação oficial dessas partes da dispersão, a gente diz que é por tamanho de partículas, tá? Se for menor que 1 nanômetro, é solução. Se for acima de 1 nanômetro e abaixo de 1000 nanômetros, é coloide. E se for acima de suspensão, se for acima de 1000 nanômetros, aí é suspensão. Então, repare que coloide, ele está exatamente de 1 a 1000 nanômetros. Essa é uma faixa muito pequena, tá? Então, a gente diz que é uma linha tênue entre mistura homogênea e heterogênea. Para ser mistura homogênea, tem que ser solução. Então, solução é sinônimo de mistura homogênea. E heterogênea é coloide e suspensão. Então, o coloide é uma mistura heterogênea mais sutil, geralmente não consegue ver a olho nu, que nem um leite, por exemplo. O leite é um coloide. Você não consegue ver ele a olho nu. No microscópio eu consigo ver as partículas, né, que são maiores que 1 nanômetro, então torna ele mistura heterogênea. Essa palavrinha coloide, ela vem de cola, que quer dizer goma arábica, né, que é um sistema coloidal muito comum e conhecido há muitos anos, só que cuida quando a gente vai usar agora uns conceitozinhos que é o seguinte: aquilo que está em menor quantidade, né, a gente chama de disperso, que quando a gente está trabalhando com solução, a gente chama de soluto. Só que disperso é uma palavra mais abrangente, né? A gente não pode usar soluto para coloide, a gente só trabalha soluto para solução. E já disperso, trabalho para qualquer uma delas, tá? Solução, coloide ou suspensão. A mesma coisa com a palavra dispersante. A palavra dispersante é uma palavra mais abrangente, que vale para todas as misturas do mundo. Se eu estiver trabalhando com solução, eu posso chamar de solvente. Então, como eu vou te mostrar alguns conceitos de coloide, a gente não pode usar o nome solvente, que é mais para solução. A gente usa o nome dispersante ou dispergente. E aí existem algumas classificações de coloide quanto ao estado físico. Existem classificações que, quem sabe, no cotidiano tu já ouviu falar. Existe uma classificação chamada espuma, por exemplo, que é quando o meu disperso, né, que é a menor quantidade, é o gás. E aí o meu dispersante é o sólido ou líquido, né? Também existe um outro tipo de coloide que é aerossol, que é quando a maior parte é gasosa, né, e a menor parte é sólido ou líquido, né? Aqui tem dois coloides muito importantes que estão sendo referidos aqui na questão,
que é gel. O gel, a maior parte dele é sólido, então eu tenho um líquido dentro do sólido, né? Por exemplo, se eu tiver gelatina e ela já estiver na parte sólida, né? É que formou aquela rede cristalina, né? Das proteínas e dos aminoácidos. Então, a gelatina sólida é um ótimo exemplo de gel, né? O leite, por exemplo, coalhado. Se eu tiver o queijo, a sílica gel. Por exemplo, a pérola. Então, a menor parte aqui é um líquido, tá? Então, a maior parte do gel é sólido. Eu vou falar várias vezes para você assim, ó, gel sólido. Eu sei que é meio redundante isso, mas é para a gente ir gravando. E também existe um outro tipo de colóide chamado sol. E o sol prevalece a parte líquida. Por exemplo, quando tem o gelatina e a gelatina ainda está na fase líquida, né? Ela é um colóide chamado sol. Quando a gente coloca ela na geladeira e ela cristaliza, digamos assim, né? A gente chama essa gelatina de gel. Beleza? Bom, por exemplo, se tiver tintas e vernizes, né? Essa tinta, ela não foi colocada na parede ainda, né? Então, ela está na forma sol. Prevalece ela líquida. Quando você coloca na parede, né? O solvente vai embora, esse líquido vai embora e ela começa a formar um polímero, né? Começa a cristalizar, prevalece só o sólido. Bom, com isso existe com a transformação do gel e do sólido, tá? Então existe uma palavrinha chamada peptização, que é a passagem do gel sólido para o sol líquido, através da adição de um líquido. Bom, se eu quiser passar de sólido para líquido, né, o ideal seria adicionar um líquido, né? Então isso tem sentido, porque eu estou colocando mais líquido, mais água, né, mais dispersante para tornar o líquido, né, o dispersante, beleza? Bom, esse peptos, né, vem de dirigido. Então tá aqui, ó, de gel sólido, peptização, transformando em sol líquido. Só que tem o contrário também, né? Eu tenho o de sol líquido, tem a pectização. O único problema aqui é que é só uma letra de diferença, né? Peptização e pectização. Ou coagulação, também bastante usado essa aqui, né? Já que pectização é uma palavra muito difícil, o pessoal fala bastante em coagulação. E aí a coagulação, que é a passagem do sol líquido para o gel sólido, a gente tem que retirar o líquido ou cristalizar, né? Pode ser com, por exemplo, como é que eu retiro o líquido? Geralmente você aquece, né? É um tipo de aquecimento, pode ser por pH também, que eu consigo coagular proteínas. Então, inclusive essa palavrinha pectização, né, vem do grego que é pectus, que quer dizer coalhado. Olha que interessante, né? Pecto coalhado, daí vem pectização. Então, quando a gente estiver falando, né, de peptização, tu pode pensar assim, esse é o nosso truque, tá? Peptização quer dizer põe água, peptização. Agora, quando a gente tira a água, quando a gente está secando, né, seca a, então a gente está fazendo pectização seca. Peptização põe. Bom, gente, isso aí foi o que deu para fazer, tá? Então, olha só, voltamos para a questão agora, vamos olhar para um jeito de coloide para isso, né? Então, quando eu falo aqui que está mudando a consistência está passando de líquido para gel, na minha mente vem, né, essas palavrinhas lá dos coloides, gel e sol, porque o sol é líquido. Então, de sol líquido para gel, eu já sei que isso é uma pectização, coagulação. E o principal exemplo que a gente tem é quando a gente coagula as proteínas. Então, tanto que o termo, né, pectização vem de pectus, que é coalhar. Então, o coalhar consiste na coagulação de proteína caseína do leite através da mudança de pH. Quando a proteína desnatura ou coagula, a gente diz que o leite, né, coalhou ou talhou. Então, isso só fecha, né, a letra C, que é o que a gente espera, né? Esse ácido lático vai fazer a mudança de pH após a fermentação. E na fermentação vai ocorrer a pectização, que quer dizer coagulação do leite, coalhar o leite, beleza? Só que daí muita gente vai ficar pensando, tá, mas o que aconteceu, né, cara, em nível microscópico, em nível químico, né, já que você está no Química de Voo. Então, olha só, eu vou te mostrar agora a parte muito detalhada, que é a maior viagem, a gente já respondeu a questão, mas vamos aprofundar o nível máximo que dá, beleza?
Olha só, esse cara aqui é um aminoácido, e o aminoácido ele é formado por um ácido carboxílico e por uma amina. Para quem não sabe, o ácido carboxílico na química é um ácido, e a amina é base, é uma base de Arrhenius, de Bronsted-Lowry, de Lewis. Ela é simplesmente uma base. Então, não importa qual for a teoria, tá vendo? Quando a gente coloca, né, esse ácido, essa base para reagir, esse aminoácido ele pode reagir tanto com a parte ácida quanto com a parte básica. Então, ele tem, na verdade, dois comportamentos. A gente chama isso de anfótero. Na química é normal chamar, por exemplo, tem um óxido chamado de óxido anfótero. Anf quer dizer dois, né? Teros, comportamento, que nem anfíbio, né? Duas vidas. Então, anfótero tem dois comportamentos, um comportamento ácido e um comportamento básico. Quando a gente coloca esse aminoácido, por exemplo, em meio ácido, tu tem que imaginar que o meio aqui é que está ácido, né? Tem H+. Então, esse meio ácido vai reagir com quem? Com a amina, que é a parte básica. Então, vai deixar ela aqui com um hidrogênio a mais, com H a mais, né? A gente disse que a amina aqui, que é a base, foi protonada. Agora, se eu colocar esse aminoácido no meio básico tem hidroxila, e essa hidroxila vai reagir com a parte ácida do aminoácido. Esse hidrogênio ele vai sair daqui, vai pegar a hidroxila e vai formar esse casalzinho aqui, ó, only you, que é a água. Então a gente diz que esse ácido aqui, ele foi desprotonado. E tem mais, né? Se eu colocar ou deixar o aminoácido em meio neutro, ele simplesmente vai ter a parte ácida do aminoácido reagindo com a parte básica. Quer dizer, as duas partes reagindo ao mesmo tempo. A gente diz que esse é um íon hermafrodita, literalmente, tá? Só que isso aqui é dito em alemão. Em alemão, hermafrodita quer dizer Zweiter. Então a gente chama isso aqui de Zweiter Ion, ou íon Zweiter, beleza? Bom, agora que eu já entendi isso aqui, você precisa lembrar que os aminoácidos, né? Porque a gente está vendo aminoácidos? Porque eles vão formar as proteínas. E quando a gente junta um aminoácido no outro, né? Repare que aqui está o nosso ácido carboxílico e aqui está a nossa amina. A única parte que muda é esse Rzinho. Então, quando a gente junta um aminoácido no outro, a gente retira a água. A gente tira o OH do ácido e o H da amina, formando essa ligação aqui. Essa função que foi formada aqui é uma função amida. E a gente chama essa ligação de ligação amídica. Ou como a biologia chama as proteínas, né, de polipeptídeos, a gente também chama essa ligação aqui de ligação peptídica. Isso é importante? Sim, isso é importante. Tu tem que reparar que sobrou hidrogênio aqui, vai ter oxigênio aqui, e aí o oxigênio de uma proteína, né, ou da mesma proteína, pode se ligar com o hidrogênio da mesma proteína, formando várias estruturas, né? Então eu vou te mostrar umas estruturas que são importantes. Por exemplo, quando eu junto um aminoácido no outro, pela ligação peptídica, a gente está formando a estrutura primária. A estrutura primária é a sequência de aminoácidos e essa ligação que prevalece é a ligação peptídica. Já a estrutura secundária é esse formato helicoidal, onde eu vou ter uma ligação de hidrogênio, por exemplo, de um hidrogênio com um oxigênio, né? E vai se rearranjando, formando uma estrutura helicoidal, uma estrutura secundária. Aqui prevalecem ligações intermoleculares. Já a estrutura terciária, ela pode ficar na forma de um novelo de lã, onde eu simplesmente junto, né, uma parte de uma proteína aqui com outra parte de outra forma helicoidal, né, da proteína. E tem a estrutura quaternária, quando eu junto uma proteína com outra proteína, formando algo muito específico, tá exatamente nesse formato. Então, o estado natural dela é muito importante porque ela é muito específica, né? Ela vai agir exatamente sobre um substrato, ela vai ter uma característica. Porém, olha só, quando a gente coloca a proteína com aquecimento ou mudança de pH, a gente acaba mudando a estrutura dela. Então, essas macromoléculas proteicas, tá? Elas estão enroladinhas assim na sua estrutura terciária, pode estar até junto com outra proteína, né? Mas elas estão bem longe uma da outra, né? Uma proteína aqui está longinho uma da outra. Então, essas proteínas elas estão muito bem dissolvidas, elas fazem ligação de hidrogênio com a água, então elas estão separadas uma da outra. E isso prevalece, né? A fase líquida, porque elas estão muito bem dissolvidas, então esse coloide, né, prevalece na forma de sol.
Porém, quando a gente muda o pH, ainda mais quando a gente diminui o pH, a gente altera a carga líquida da proteína. Aí tu vai dizer, tá, começou a viagem. Não, você acabou de ver comigo, né? Quando a gente coloca, por exemplo, ácido, a parte do aminoácido que vai reagir é essa aqui, que é a parte básica. Então a gente acaba dando uma característica para a proteína que vai deixá-la, por exemplo, positiva. E logo vai provocar uma repulsão eletrostática entre essas ligações, principalmente responsáveis pela estrutura secundária e terciária. E as cadeias, então, começam a se desenrolar, tá aqui as cadeias, e a gente fez um desenho onde eu tenho aqui uma parte hidrofóbica, tá? Uma parte apolar, por exemplo, das partezinhas mais polares do aminoácido. E agora o que acontece? Essas proteínas desenroladas acabam se interagindo uma com a outra, então se religam, formando um grande retículo tridimensional. Então as proteínas se agregam, né, totalmente aleatório, e aí como elas ficam com esse retículo tridimensional, elas podem acabar precipitando ou até solidificar no meio, por exemplo, no leite, né? Então esse leite acaba se aglomerando, né? E esse aglomerado acaba expulsando a água que tem dentro dele, né? Acaba separando a parte gel mais de um lado, a parte sólida, a parte sol, né? Líquida do outro, então o gel sólido de um lado, sol líquido do outro, e aí eu acabo tendo aqui um coágulo, né? Eu acabo tendo aqui, na verdade, um precipitado, né? Então mudou a consistência do leite, né? Então, geralmente quando a gente faz essa desnaturação das proteínas, né, ocorre essa coagulação, né, essa pectização e acaba indo para o estado gel por culpa disso, né? Por culpa dessa desnaturação. É por isso que geralmente, né, alimentos que são ricos em proteínas, a gente acaba mudando, né, o formato deles quando a gente aquece, quando a gente coloca pH, ele acaba endurecendo, né, formando esse retículo. Quando a gente aquece um ovo, uma carne, né, eles acabam endurecendo, né, porque eles acabam formando esse aglomerado aqui, né, esses retículos tridimensionais de proteínas. Só gostaria de destacar um OBS importante, tá? Que a desnaturação ela não quebra as ligações peptídicas, tá? Porque são ligações covalentes, são ligações muito fortes. Então, as ligações peptídicas entre os aminoácidos não são quebradas, mas a estrutura primária é mantida, tá? Agora, a estrutura secundária, terciária ou até quaternária, essas são quebradas. Bom, agora tu consegue imaginar melhor o que está acontecendo aqui, né? Eu tenho as proteínas aqui do leite, bonitinhas, né? Bem dissolvidas no estado sol. E quando a gente coloca um ácido, né, faz a fermentação lática, produz o ácido lático, elas acabam formando esse retículo, né, tridimensional, onde vai prevalecer, né, um estado sólido, né? É tipo quando tu põe a gelatina líquida, né, para a gelatina sólida, né? Então, por isso que a nossa resposta aqui, a mudança de consistência, é a 3. Tranquilo? Bom, gente, eu tenho uma super dica agora que é muito importante você saber disso também, que essa resolução aqui, ela faz parte de um sistema e de um trabalho que a gente tem desenvolvido há um bom tempo já, que é o Studbook Química no Enem. Ele está à venda aqui na descrição desse vídeo. Se tu olhar o link, ele deve estar aqui para vocês. E esse Studbook ele é muito sério, ele tem todas as provas do Enem praticamente resolvidas em vídeo. Ele está ordenado por ano, por nível de dificuldade. Ah, eu quero fazer as questões fáceis, quero garantir as questões médias, ou eu já estou no nível que eu quero pegar as difíceis. Então, a gente tem as questões separadas com base no parâmetro de dificuldade divulgado nos microdados do Enem. Além disso, também esse material consta a lista de exercícios e resoluções em vídeo por matéria. Eu quero fazer questões só de fermentação, só de eletroquímica, só de estequiometria e com dicas e resoluções muito sérias que valem muito a pena. O preço é relativamente barato, é uma pizza praticamente, cara, que tu vai deixar de comer um dia e vai comprar esse textbook, vai garantir sua aprovação nos melhores universidades do país. Então, também tem o contato para minhas redes sociais, se tu quiser acessar, tá aqui os links, então, na descrição do vídeo. E também que ela vai ter para entrar no canal do Telegram, se você quiser. Então eu espero que vocês tenham curtido essa resolução aí. Eu vou deixar mais alguns links aqui e alguns vídeos que eu acho importante para o seu aprimoramento, né? Para o seu desempenho no Enem. E qualquer coisa, cara, vocês podem me chamar aí nas redes sociais. Então, bons estudos aí, tá?
Forte abraço, espero que esteja tudo bem. Tchau.